Bom dia. Normal, todos? Ok. Tudo bem, que bom. Essa turminha, bom dia, Luan. Essa turminha ela é mais falante e é mais sossegado, né? Eu vou abrir os microfones caso queiram falar, apesar de que eu sei que é só pelo chat mesmo, né? Mas vamos tentar. Só um pouquinho. Aí. Muito bem a todos, que bom. Primeiro recado da prof é: perdi meu celular, tá? Então, se alguém me mandou mensagem de ontem para hoje, tem que mandar de novo, né? Eu consegui tem um aqui muito velhinho, de 8 GB, para você ter uma ideia. Coloco o WhatsApp, não cabe mais nada nele. E ainda assim fica travando, mas pelo menos eu consigo receber alguma mensagenzinha, alguma coisa assim que for possível, tá? E aí, então se alguém me mandou alguma coisa de ontem para hoje, por favor, remande, né? Reenvie, porque eu não recebi. Quer dizer, devo ter recebido, mas enfim, né? Tudo porque a gente vai gravar aula e acaba com o computador, com a apostila, com o celular, com não sei o que. E daí aconteceu a minha tragédia. E eu tô com vontade de chorar, porque eu não tenho dinheiro para comprar outro agora, né? Tem que esperar virar um mês, para daí a gente poder pensar em alguma coisa. Portanto, caríssimos e caríssimas, né? Se precisarem falar comigo, façam um sinal de fumaça, sei lá, se virem, né? Para falar comigo a partir de agora, certo? Eu comentei na semana passada, mas vou comentar novamente. Espero que tenham ido bem no simulado, né? A gente tem aula de hoje, a aula da semana que vem do dia 24, e daí dia 28 vocês já fazem prova, e a próxima, que é dia 1º, a gente faz um apanhadão do bimestre. E aí, encerrou o bimestre, começamos o 4º bimestre já, certo? Tudo bem? Acho que sim. Ninguém está falando? Então, acredito que sim. A gente falou disso aqui na semana passada, né, sobre a formação das monarquias nacionais e tudo mais, algumas características de cada monarquia, né, que ela tem que ter um Estado centralizado, uma máquina burocrática com funcionários públicos, uma moeda única, com um exército forte, né, para expansão territorial e para poder proteger o território conquistado. Lembram que a gente falou dessas coisas aqui na semana passada? Quem lembra? Ai. Né? E aí a gente falou também, isso mesmo, né? Wozniak, foi você que colocou um vídeo ontem com a queimada, e daí colocou lá o comentário de que se aquilo não te comovia ou não importava, alguma coisa assim, você colocou, né? Alguma coisa nesse estilo. Ontem ou antes de ontem, alguma coisa assim, no Face. Deixa eu ver. Eu vi. Achei bem pertinente aquele, tá? Apesar de que a gente sabe, né, que o povo não olha, não vê nada, não quer saber de nada, né? Cada um está preocupado consigo e com mais nada. Mas, legal, o importante é sermos críticos, mostrarmos a nossa criticidade e não desistir, né? Não cansar disso, não desistir. Porque se a gente desistir de colocar para as pessoas pelo menos olharem e até às vezes pensarem, né, a gente perde a humanidade. Então, a nossa função é sempre trazer a criticidade às pessoas, né? Então, mostrar que a gente está aí não só a passeio, né? Porque grande parte da humanidade veio a passeio, não está nem aí com nada, né? Mas não é o nosso caso. Nós estamos aqui para lutar pela humanidade, para lutar pelo mundo, mesmo que seja, né, em alguns comentários bem ridículos que fizeram no teu vídeo, né? Mesmo que seja aquele assim, tipo,
Você acha, Tamires, que vai resolver? Não sei se vai resolver, sabe? Tipo assim, não tô dizendo que não tem que expor. Tem que expor, sabe? Tem. Mas aí tem os caras que... né, tipo, você tá lá, tipo, a Wozniak colocou assim, isso não te causa repúdio. Eu não lembro qual foi o termo que ela usou, mas tipo assim, sabe? Se isso não te incomoda, né, de você ver aquelas árvores queimando e tudo mais, tipo, essa é a nossa função, mesmo que eles não se conscientizem, mas nós não podemos fazer de conta que a gente não tá vendo, né? Então, não sei se o povo percebe, porque tem uns idiotas ainda que, perdão, esqueço que tá gravando os troços. Tem uns caras que ainda falam que é necessário, que aquilo é fake news, sabe? Umas coisas muito loucas, né? Mas a gente tá aí para trabalhar com isso, né? Não vamos desanimar. Então, a gente ainda falou de alguns teóricos, né? Que eles iam dando a autenticidade ao absolutismo desses reis que estavam se formando, né? A gente falou do Maquiavel, que os fins justificam os meios. A gente falou do Leviatã, né? Que fala que a pessoa é má. A gente falou do Bodin e do Busseau, que é a teoria divina, do rei e tudo mais. Até aqui a gente falou, lembra que a gente falou? Agora, eu tinha dito para vocês que cada localidade, né, ela vai formar uma monarquia com características diferentes, certo? E aí é que a gente vai ver como que se forma a monarquia absolutista na França, na Inglaterra, na Espanha e em Portugal. E, cara, agora é o tchan da coisa, porque você vai falar assim, eu vou precisar lembrar de todos esses nomes, né? Porque daí tem o Henrique, que é da Inglaterra, tem o Henrique, que é da França, tem o Fernando, que é de Portugal, mas tem o Fernando, que é também da Espanha. Daí vai ser o tchan-tchan da nossa aula aí. Claro que não, né? Então, eu vou estar trazendo para vocês, depois que eu mostrar aqui, o que você vai ter que lembrar da monarquia francesa, certo? E a gente vai estar aí, ó, lembrar lá da dinastia carolíngia, lá no primeiro bimestre, dinastia carolíngia, dinastia merovíngia, acho que foi o último assunto antes da pandemia, se eu não me engano, que a gente estava estudando lá do rei Meroveu, que vai unificar os territórios, daí ele vai ter o Missi Dominici, né, que vai ser o cara que vai estar comandando o reino, né, aí vai vir o rei Clovis, que vai estar unificando o território, vai estar se convertendo ao cristianismo. Por que a gente está falando dele? Porque o fato dele ter se convertido ao cristianismo lá antes do feudalismo, porque lembra que daí o rei Clovis morre, daí ele tem os filhos, são os reis indolentes, daí divide o território do Tratado de Verdun, e aí vai se dividindo e dando poder aos nobres, e aí vai surgir o feudalismo. E aí agora a gente está vindo pela mão contrária, né? Então, aqueles reis perderam o seu território e agora a gente está vindo para centralizar novamente o território, certo? Então, o feudalismo foi a descentralização, né? O Clovis começa com centralização, conversão ao cristianismo, dando inclusive poder à igreja, e aí agora... né, teve o feudalismo, que é a descentralização, e agora vem a centralização. Nesse carinha ali, que é o chamado Hugo Capeto, da dinastia capetiana. Né? O que vai acontecer? Quem é o Hugo Capeto? Um dos nobres da França, em que aqueles burgueses que a gente falou na aula passada, começaram a apoiar ele, para se tornar um monarca. Ele vai conseguir unificar uma grande parte do território ao seu redor, e ele então é o primeiro monarca da França, né? Esse Hugo Capeto, por isso dinastia capetiana, né? Que vai acontecer. Daí vai vir o Felipe II Augusto, que vai fazer o quê? Olha bem, o que ele faz? Formando exército próprio, corpo administrativo, expansão territorial, não é aquelas características que eu falei de todas as monarquias, ou seja, o Hugo Capeto ele unifica, né, a região, ele é o primeiro rei, mas quem tem as principais características de monarquia é o Felipe II.
esse Felipe II Augusto ali, ó, porque ele vai ter o exército próprio, o administrativo, expansão territorial. Depois do Felipe II vai vir o Felipe IV o Belo. Nossa, muito bem, você tem que saber disso, muito claro que não, né? Depois do Felipe IV o Belo, você vai ter o Carlos IV, que vai morrer sem herdeiros, né? O Carlos IV é legal quando você, não sei se você já assistiu o filme da Joana d'Arc. O Carlos IV, né, a Joana d'Arc chama ele de Delfim, que é rei e tudo mais, ele é o rei que está comandando a França no momento da Guerra dos 100 Anos, né? Então, e o que foi a Guerra dos 100 Anos? Uma disputa territorial e uma disputa pelo trono francês. Por quê? Né? Então, eles já estão lá, a Guerra dos 100 Anos acontecendo e tudo mais. A Joana d'Arc é a nossa personagem bem interessante, porque a Joana d'Arc, ela vai ser, então, na Guerra dos 100 Anos, né? A história da Joana d'Arc. Ela é menina, né? Ela é do interior da França, então da área rural, e ela começa a ouvir vozes dizendo que ela vai ter que comandar o exército francês, né? E aí você fica assim, tá, a menina de certo sofria de esquizofrenia, né? Porque se ela ouvia vozes, ela, né, vai... Brincadeira. Mas, assim, a história conta, então, que ela ouvia essas vozes e que ela fugiu de casa para ir falar com o Delfim, né? Com o rei. E aí ela vai, convence o rei, né? Então, que ela deveria comandar o exército. A igreja usa a Joana d'Arc, então, porque, na verdade, ela nunca lutou, né? Ela aparece vestida de soldado e tudo mais, mas ela nunca lutou na Guerra dos 100 Anos. Ela era um símbolo. Então, era o símbolo da pureza, era o símbolo da liberdade francesa, né? E aí, porque o que acontece? Ela moraliza novamente o exército francês, né? Uma guerra que dura 116 anos, né? Que a Guerra dos 100 Anos durou 116 anos, com seus intervalos, obviamente, não foi 116 anos de guerra, mas foram constantes batalhas. Então, um exército desmoralizado, um exército que já estava cansado de lutar, que tinham prostitutas no meio do exército, que tinha bebedeira e tudo mais. E aí chega essa moça pura, né, em nome de Deus, porque ela veio em nome de Deus ali por exército, e ela expulsa as prostitutas, faz com que o exército pare de beber, e, obviamente, por essas razões, o exército francês começa a ganhar, então, né, essas batalhas da Guerra dos 100 Anos, por isso que ela é importante. Quando vai lá, acontece, né, de ter fim dessas batalhas, e quando ela começa a ganhar grande notoriedade na França, por ser, né, a enviada de Deus, aquela coisa toda, o que a igreja faz? A igreja acusa a Joana d'Arc de bruxa e queima ela na fogueira, né? E aí, eles, como a igreja é extremamente bondosa, né, eles não querem que ninguém sofra queimado na fogueira, nem mesmo as bruxas, eles perguntam, né, o padre pergunta lá, né, você confessa que é uma bruxa, né, e tudo mais, porque se ela confessa, eles enforcam e depois queimam, se ela não confessa, eles queimam ela viva, né, e aí ela diz, mas confessaram que se eu ouvia mesmo as vozes de Deus e tudo mais, né? E aí eles diziam que não era a voz de Deus, que era a voz do demônio, aquela coisa toda assim, para fazer com que ela... E aí ela virou mártir, então, da Guerra dos 100 Anos, né? Só para contextualizar vocês, né? Que é nesse mesmo momento de formação da monarquia francesa. E aí, então, a gente vai ter essa guerra entre França e Inglaterra, que vai durar os 116 anos. Muito legal, porque num programa de televisão da Band tinha uma vez essa pergunta e o cara errou, perdeu todo o dinheiro que ele estava ganhando, porque, quantos anos durou a Guerra dos 100 Anos? E ele, pá, né, 100 anos. E não, né? Então, e eu sabia em casa, e eu dizia assim, não acredito, né? Mas aí, fazer o quê? E aí, então, o Carlos IV lá morreu sem herdeiros e tudo mais, e aí agora tem a disputa do trono. Cara, para! Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Eu já vi um vídeo falando sobre isso, foi só 6 dias, não me engano. Não, tipo assim, não é que foram só 6 dias, Tice. Uma das batalhas foram 6 dias, entendeu? Foram 116 anos de batalhas com tréguas
e guerras e batalhas. Então, tem várias batalhas aí, tá? Nesse momento aí, por várias causas, por território, depois pela disputa do trono, como a gente vai ver agora, né? Então, por isso, tá? Deixa eu ver aqui. Virou santa. A Joana d'Arc virou santa. Foi a mais longa da humanidade? Acho que foi até a mais longa, sim. Foi sim. Né? Mas, como eu disse, com intervalos, ele não foi 116 anos ininterruptos. Teve anos de intervalo, anos de trégua, teve a trégua de Deus no período do feudalismo. Então, assim, não só, mas acaba para contextualizar a Guerra dos 100 Anos, entendeu? Bom, eu estava falando o seguinte, que não existe coisa pior no mundo. Existem, mas eu estou exagerando mesmo. Não existe coisa pior no mundo do que um rei morrer sem herdeiros. Cara, complica a vida de todo mundo daquela região. E o Carlos IV inventou de morrer sem os herdeiros. Aí, lá na Inglaterra, o Eduardo III, ele era neto do Felipe IV. Volta lá para você ver. Olha quem que era o Felipe IV aqui, ó. Felipe IV, o Belo, né? Então, o Eduardo III, ele era neto desse Felipe IV aí, tá? E ele começou assim, então vamos fazer assim, eu sou sangue real francês também, eu sou sangue real inglês, mas eu sou sangue real francês por parte de mãe. Significa que se na França eles morreram, né, o Carlos IV lá morreu sem herdeiros, a França eu estou reivindicando. E o Eduardo III, então, ele começou a reivindicar a França para ele, né? Como rei também. Só que os nobres franceses não queriam, de forma alguma, ser dominados pelos ingleses. França e Inglaterra sempre tiveram treta, cara. Sempre tiveram treta. E aí, essa é uma das tretas, né? E aí os nobres franceses resolveram eleger, né, o Felipe IV. Não, desculpa, o Felipe VI como representante, como rei. Né? Então, os nobres franceses elegeram o Felipe VI. O Eduardo III não gostou e entraram nesse conflito bélico, que é uma das batalhas da Guerra dos 100 Anos. Tá? E aí vai aflorar a identidade francesa, né? Não, eu sou francês, o meu rei tem que ser francês, o meu rei não pode ser inglês, porque a Inglaterra é a maldição do mundo, aquela coisa toda, não sei o que, não sei o que. E começa agora a disputa entre os nobres franceses, os Valois e os Capetos. Lembra lá do primeiro rei da dinastia capetiana, o Hugo Capeto? Não é que agora é esse cara aí, tá? São descendentes dele que vão estar disputando a coroa a partir de agora com o grupo dos nobres chamados Valois. Olha que doido, olha que doido. Valois e Capetos estão disputando. Quem que assume o trono? O Henrique de Navarra da dinastia de Bourbon. Ó, surtou? É bem isso mesmo, sabe? Tipo assim, os caras estão lá brigando, Valois, Capetos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e a dinastia de Bourbon consegue o apoio da grande maioria e entregam a coroa pro Henrique de Navarra, que vai ser o Henrique IV a partir de agora. Olha que doido. Gostou da brincadeira? Né? Bem maluco esse negócio, não é não? Aí você tem lá, deixa eu ver aqui, aonde que tá que eu queria mostrar para vocês na apostila. Ai. Tá no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo da página 14, né? Que o Henrique IV, ele vai decretar o Edito de Nantes, e é ali que eu queria que vocês marcassem, porque o Edito de Nantes, ele dava liberdade religiosa, né? A gente viu lá, nas aulas anteriores, guerras religiosas, até aquela noite de São Bartolomeu e tudo mais, e é esse carinha, né, que é o Henrique IV, da dinastia de Bourbon, que vai decretar o Edito de Nantes, que é a liberdade religiosa dentro da França, para que todos, seja ele qual for a sua religião, possa expressar e evitar conflitos religiosos. Então, esse cara foi muito tchan, sabe? E aí, além de tudo, o governo do Henrique IV, ele tinha uma espécie de primeiro-ministro, que é o cardeal de Richelieu. Você já assistiu Os Três Mosqueteiros?
Se você assistiu, deixa eu ver o que falaram aqui, que agora me perdi. Me perdi. Cara, a gente se perde no nome dos caras, por isso que eu tô falando. Né? Eu já vou voltar para você para marcar onde que você tem que saber da dinastia francesa, tá? Então, não se estresse. Mas, vamos lá. Tava falando, você já assistiu Os Três Mosqueteiros? Se você assistiu Os Três Mosqueteiros, você vai ver que lá nos Três Mosqueteiros tem um cara que é o cardeal Richelieu. É o papel do cardeal Richelieu, e você vai ver que é o Henrique IV que vai estar governando no governo lá dos Três Mosqueteiros. Sabe? Então, se você não assistiu, assista esse filme de novo agora, prestando atenção nesses detalhes. E o cardeal Richelieu, lá no filme, ele é um vilão, por quê? Porque ele quer, de todas as formas, tomar o poder, né? Só que, na verdade, ele tinha essa razão do Estado, era uma espécie de forma de governar, em que ele dizia que qualquer coisa poderia fazer para que a França tivesse seus objetivos atingidos. Na verdade, ele meio que bebeu na fonte lá do Maquiavel. Lembra do Maquiavel? O Maquiavel escreveu O Príncipe dizendo que era preferível ser temido do que amado, e que todos os meios justificavam isso. Então, eu imagino que o Richelieu foi lá e leu O Príncipe de Maquiavel, e ele trouxe essa razão de Estado. Porque, veja, que todos os meios deveriam ser utilizados para que os objetivos da França fossem atingidos. E aí, no filme, lógico, transformaram ele num vilão. Mas era a característica de fortalecimento da França, visto que a França estava sempre em conflito com a Inglaterra, aquela coisa toda, entendeu? Aí vamos para frente aqui. Daí eu já volto para mostrar para vocês onde que eu quero que vocês marquem, tá, gente? Não se estresse. E aí, né, o Henrique IV vai se passando e tal, e até o Luís XIII. Eu acho que é no Luís XIII que o filme se passa, agora não sei se era no Henrique IV ou no Luís XIII, mas é um dos dois reis. O cardeal Richelieu, ele vai estar em conflito, né, com os estados protestantes lá, se você olhar, vai ser a Guerra dos 30 Anos, que está na tua apostila, contra a dinastia dos Habsburgos, da Itália e dos Países Baixos, né? Então, eles entram em conflito com protestantes, até que vem a paz de Westfália, que você já sabe o que é aquela onde os príncipes decidem qual vai ser a religião da sua, né, do seu reino, né? E a França vai sair vitoriosa, mas perdeu Alsácia-Lorena. Caraca! Meu! Alsácia-Lorena. Lembra do ano passado? Alsácia-Lorena? Que é aquela que deu origem à Primeira Guerra, que é aquela que vai ser o conflito da Guerra Franco-Prussiana, que é aquela que vai dar o conflito daí na Segunda Guerra Mundial, por causa dessa região aí, Alsácia-Lorena. E agora a França perde Alsácia-Lorena nessa guerra, que é a Guerra dos 30 Anos, e Alsácia-Lorena, então, passa para os Países Baixos, certo? E, por último, a gente vai ter o Rei Sol, que é o Luís XIV, que vai ser o máximo do absolutismo dentro da França, porque ele diz assim, o Estado sou eu, né? E ele vai assumir todo o controle do Estado, inclusive ele vai abolir a ideia do cargo do cardeal Richelieu. Ele diz que ele não precisa de ninguém para governar com ele, que ele governa sozinho, e ele vai, então, suprimir o Edito de Nantes. O que é a supressão do Edito de Nantes? Ou seja, agora, quem não for praticante da religião determinada pelo Estado, né, vai ser perseguido, né? Então, é isso que é bem bacana do Rei Sol. Briga pela Alsácia-Lorena. Nem fale, cara. Você vai falar de Alsácia-Lorena pro resto da vida, né? E aí, depois vai vir o Rei Luís XV, que é o rei das artes, né? Então, se você for, de repente, você for lá no Paraguaizinho, sabe? E você vê um X, um V, assim, o X e o V em cima, né? Que representa o 15, é da grife Luís XV, que é caríssima. Uma bolsa da grife Luís XV, ela é, sei lá, mais de R$1.000, uma bolsa. As cadeiras, aquelas cadeiras
né, da arte de Luís XV. Luís XV era amante das artes, então muita referência às artes para o rei Luís XV, que era o filho do Luís XIV, e o Luís XVI vai ser o cara que vai sofrer a Revolução Francesa, que é assunto do ano que vem, que é o cara que vai sofrer a Revolução Francesa e que vai perder a monarquia na França, né? Então é uma sequência para a gente, mas aqui, né, como o nosso caso, ele vem para a questão absolutista de monarquias, o Rei Sol é onde a gente para. Deixa eu voltar para você ver o que você tem que guardar, muito guardadinho, na tua cabecinha sobre a monarquia francesa. Bom, primeiro que a gente tem a dinastia capetiana, que vai ser o primeiro que vai unificar o território. Então, o Hugo Capet é um cara importante para você na monarquia francesa. O Carlos IV, ele é importante porque ele vai morrer sem herdeiros e porque ele foi o rei no momento da Guerra dos 100 Anos da Joana d'Arc. Às vezes eles fazem referência da Joana d'Arc na monarquia francesa. Então, por isso que o Carlos IV ele é importante. E que quando ele morre sem herdeiros, a gente vai ter uma concorrência do trono. E aí você vai entender a Guerra dos 100 Anos de Inglaterra e França. Ok? Nessa disputa entre Inglaterra e França, vai subir ao trono a dinastia dos Bourbon. E aí, na dinastia dos Bourbon, o cardeal Richelieu com o Estado, a razão do Estado é que você tem que saber. Se você estiver me acompanhando pela apostila, vai estar tudo na página 14 ali, tá? Então, é aí que você tem que estar lembrando. E que o símbolo máximo do absolutismo, da monarquia absolutista na França, é o Luís XIV, o rei Sol, que você não tem ele. Tem. Que você vai ter ele lá na tua página 16. Esse carinha aqui, deixa eu achar a câmera para eu poder achar aqui, ó. Esse carinha aqui é o rei Luís XIV, o rei Sol. Pode ver a postura dele, né? De que, tipo assim, eu sou o máximo e ponto final. Tá? Assim se forma, então, a monarquia da França. Vocês estão me ouvindo? Porque agora eu me perdi, porque eu não consigo me ouvir mais. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Calma. Não precisa todo mundo. Calma. Deixa eu achar para eu poder ver o que vocês estão falando. Sim. Então tá bom. Ok, gente? Beleza? Vamos continuar. Inglaterra, English. Vamos ver como que se forma a monarquia na Inglaterra. A gente já falou de outros reis da Inglaterra, a gente falou inclusive do rei Henrique VIII, quando a gente falou da reforma religiosa, né? Que a gente falou do rei Henrique VIII, aquele que era casado com a Catarina, mas que queria casar com a Ana, e aí ele briga com o Papa, e ele faz o ato de supremacia, e com isso ele cria a igreja anglicana, que tem características parecidas com a igreja católica e tudo mais. Só que para a gente chegar no Henrique VIII, a gente tem que passar pelos outros, né, antes. A gente tem que saber como que se formou a monarquia na Inglaterra. E esse é muito doido. Gosto pra caramba, assim. Vou falar do Guilherme I. O que ele fez? Conquistou a Inglaterra dividindo em condados. Não preciso saber dele. Não. Ele é um cara, mas tipo assim. Agora, esse Ricardo I, sabe quem que é o Ricardo I? Ele é conhecido como Ricardo Coração de Leão. Já ouviram falar dele? Ricardo Coração de Leão? Sim ou não? Tá aqui, deixa eu ver. Não, não. Ricardo Coração de Leão, para quem para quem não assistiu ou já assistiu Robin Hood, né? O filme do Robin Hood, ele se passa durante o governo do Ricardo Coração de Leão. E aí, o Ricardo Coração de Leão, veja que eu coloquei ali, Ricardo I, ausências. Por quê? Porque o Ricardo Coração de Leão era um dos reis que lutavam nas cruzadas, né? Então, você veja como liga as coisas. Ele era quem lutava nas cruzadas e ele estava ausente, muito ausente do seu reino. Quando ele estava ausente do seu reino, você viu o filme que a população, né, da região, que hoje é Inglaterra,
ela estava bem desamparada, estava bem revoltosa, inclusive porque a gente tem lá, né, a igreja com grande presença na Inglaterra nesse momento, e a gente tem os nobres que estão perdendo os seus territórios, que é o caso do Robin Hood, né, que ele perde territórios para a igreja, porque o pai foi acusado de ser conspirador e tudo mais. Como o Ricardo, Coração de Leão, o Ricardo I estava muito ausente, o irmão dele, conhecido como João Sem Terra, por que ele é João Sem Terra? Porque o irmão mais novo não tem direito ao reino, né? Aí, mas o João Sem Terra, ele acaba assinando um documento chamado Carta Magna. O que é esse documento Carta Magna? Ele tira poderes do rei e dá poderes à Câmara dos Lordes. O que é a Câmara dos Lordes, professora? É como se fosse um parlamento, é como se fosse o nosso Senado, é como se fosse o nosso Congresso. Ele tira o poder total, absoluto do rei, e ele entrega o poder aos nobres, através da Câmara dos Nobres, né? Esse parlamento. E agora, o rei ele teria que consultar essa Câmara dos Nobres, esse parlamento, para tudo que ele fosse fazer, né? Então, olha que doideira que o João Sem Terra foi fazer. E aí a gente viu lá, então, que ainda assim a Inglaterra estava envolvida na Guerra dos 100 Anos, que ela foi derrotada em inúmeras batalhas, então ela saiu como perdedora desse momento, e que isso abalou, então, a estrutura da monarquia que estava vindo do Guilherme, do Ricardo e tudo mais. E aí, duas famílias de nobres, York e Lancaster, começaram a disputar o trono. Né? É conhecido como Guerra das Duas Rosas, porque as duas famílias tinham brasão, né? Então, as famílias têm brasões. Se você procurar pelo teu sobrenome, você encontra na internet o brasão da sua família, é bem legal. Né? Um dia tenho esse interesse de procurar, até o meu Henrique tem tatuado o brasão do nosso sobrenome, enfim, bem bacana, sabe, gente? E aí, a família York tinha, então, como brasão uma rosa branca, e a família Lancaster tinha como brasão uma rosa vermelha. E aí elas estão lá disputando, né, o trono e tal e tal. Mas quem sobe ao trono? A dinastia Tudor. Sabe como aconteceu lá na França, que estavam os Valois e os Capetos disputando e quem subiu foi o Bourbon? Aqui foi quase a mesma coisa. York e Lancaster estavam disputando o trono, mas os Lancaster, eles fizeram um casamento da dinastia, com os Tudor. E aí o Henrique VII, que era da dinastia Tudor, casou com a filha de um Lancaster e aí assumiu o trono. Né? Porque aí são duas famílias de nobre contra uma família de nobre, que é a York. E o Henrique VII, então, ele dá origem a monarquias absolutistas. Porque apesar de ter a Carta Magna, onde ele tem que consultar o parlamento, a Câmara dos Nobres, ele se torna extremamente absolutista, né? Ele que manda e ponto final, visto que ele tem o apoio das grandes famílias, ou da maioria das famílias de nobres. E quem que é o Henrique VII? O pai do Henrique VIII, aquele que fez, então, a reforma protestante, que cria a igreja anglicana na Inglaterra, o carinha que vou ter que só um pouquinho, pôr meu notebook para carregar, para não ter problema aqui, né? O carinha, então, que rompeu com a igreja católica e fez toda aquela confusão na Inglaterra, com a igreja anglicana, né? E aí depois do Henrique VIII vai vir a Elizabeth I, que faz a Era de Ouro na Inglaterra, mas como eu disse, é assunto do segundo ano. Estados ibéricos. Quem são os estados ibéricos? Portugal e Espanha, né? E aí, esses é bem simplesinho, bem gostoso da gente aprender, né, sobre Portugal e Espanha, como que se formaram as monarquias lá. Né? Primeiro, você tem que lembrar o seguinte, que tanto Portugal quanto França se tornou calvinista. A Inglaterra se tornou anglicana, mas que Portugal e Espanha continuavam como países católicos. Né? Então, se eles continuavam como países católicos, o que acontece? Os muçulmanos, né, os mouros, estão
vindo e avançando no território. E aí vem as cruzadas para conter o avanço muçulmano, né? Esse movimento, então, para contenção desse avanço muçulmano aos territórios cristãos, é conhecido como reconquista. Né? Então, esse movimento de reconquista. Estou reconquistando territórios que os muçulmanos tinham tomado e que agora, né, a gente reconquistou para os cristãos. Bem legal. Só um pouquinho, gente. Caraca! Aê! Não sei porquê. Viu? A gente emprestar celular dá nisso, né? Até as ligações dos outros a gente tem que recusar aqui, tá vendo? Ó, se alguém tiver um celular para me doar por uns dias aí, por favor, até eu comprar outro, porque tá difícil. Mas vamos voltar lá, então. Aí os caras, então, reconquistaram, né, esses territórios, esses avanços, e eu tava falando assim, eu acho que vocês já assistiram comigo, não lembro se vocês assistiram, A Conquista do Paraíso. Vocês assistiram comigo o filme A Conquista do Paraíso? Sim ou não? Não, acho que não. Tá. Então, se você não assistiu o filme A Conquista do Paraíso, na verdade, nós assistiríamos agora no quarto bimestre. É isso mesmo. Né? Assistiríamos agora no quarto bimestre. Mas, como nós não estamos juntos, provavelmente eu só vou fazer a indicação. E aí, mas vamos dar spoiler, né? Porque não existe filme sem spoiler. E aí, lá no filme da Conquista do Paraíso, tem um momento em que, né, é um filme do Colombo e tudo mais, e o Colombo está passando e a Espanha reconquista a Granada, né? E aí não aparece assim que a Espanha reconquistou Granada, não. Aparece o seguinte, aparece eles derrubando o símbolo muçulmano, que é a lua com a estrela, então eles derrubam o símbolo muçulmano e estão colocando uma cruz no lugar, né? Então, esse momento bem sutil, que quando você assiste o filme, você tem que entender que é esse movimento de reconquista, né? Em que a Espanha reconquista aquele território que era Granada e que estava com os muçulmanos. Então, vamos ver o que a Camila está... Eu também acho que eu já passei para vocês no 7º ano, se eu não me engano. Eu acho que eu passei para vocês, né? Tipo assim, eu tenho essa sensação, porque vocês e quem está no 3º ano são as únicas turmas que eu peguei em 7º. Depois eu não peguei. Isso, da chegada do Colombo à América, bem esse mesmo. Bem esse mesmo aí. É esse aí, viu? Só eu falei para vocês que tem umas coisas assim que, mesmo passado alguns anos, eu lembro que eu fiz. Estão pensando o quê? Mas, enfim, né? Então, movimento de reconquista, porque são países católicos. E aí, em Portugal, o rei Fernando I morre sem herdeiros. O cara vai para a África, olha que doido. Ele vai para a África e ele morre sem herdeiros. E aí, eu já disse, príncipes e princesas morrerem sem herdeiros é um problema. Porque aí, agora, em Portugal, vai ter uma revolução, vai ter os nobres, aquela brigarada toda lá, e o João de Avis vai fazer a Revolução de Avis e ele vai, então, disputar o trono e vai começar a monarquia, especificamente, então, né, dentro do território português. Ponto, gente. É isso dentro de Portugal. E olha a Espanha, que fácil que é, né? Na Espanha, você pode ir olhando aqui, na página 19, né? Mapa de formação de Portugal e Espanha. E você vai vendo as mudanças aqui da... Deixa eu ver onde vocês estão. Aqui, eu não enxergo você, tá aqui. Aqui, ó. Vocês vão vendo as mudanças, então, para a formação dos reinos, né? Esse aqui é o nosso foco, a formação dos reinos. E aí você vê que ele é dividido em vários condados, em vários territórios. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, só um pouquinho. Ah, tá. Isso mesmo, exatamente. Lá no começo do filme tem uma pessoa sendo queimada. Esse é mesmo. Viu como vocês lembram? E viu como marca
Muito bem. Parabéns para vocês que estão lembrando. Como que se forma o reino na Espanha? Simples, um casamento. Né? E aquela guriazinha lá, do filme que a gente viu, do Colombo, essa moça aí, ó, Isabel de Leão e Castela. Então, a formação das monarquias, a reforma religiosa, a descoberta de novos continentes, de novas rotas, tudo acontece no mesmo momento histórico. É uma consequência da outra, entendeu? Né? Então, a gente tem a formação aqui dos reinos, a gente tem a formação de reis absolutistas, de reis poderosos. Se você lembrar dela lá, ela é uma mulher bem forte, né? E ela unifica, então, os reinos de Aragão e Castela, e aí forma, né, o território da Espanha, você pode ver lá, né, que eles vão conquistando. Califado dos Almíadas, depois dos Almorávidas, depois dos muçulmanos, e depois, por último, quando, né, o Leão e Castela, eles vão conquistar Granada, que é o momento daquele filme que a gente estava vendo lá. E aí, quando faz o casamento do Fernando de Aragão e da Isabel de Leão e Castela, veja que se forma ali o espaço onde hoje é a Espanha. Perceberam como que se formou? Muito mais simples, né? Portugal. O rei morreu sem herdeiros, tiveram uma revolução lá entre os nobres, o João de Assis subiu ao trono. Show. Espanha, casamento de um com o outro, pronto, acabou, unificou os reinos, formou o reino da Espanha. Inglaterra, a Guerra das Duas Rosas, principalmente. Né? A gente vai ter York e Lancaster, mas quem vai subir ao trono é os Tudor. E a França, que vai ter o Capeto, que vai unificar o território. Depois vai ter a dinastia dos Bourbons, o cardeal Richelieu, que é algo importante dentro da dinastia, dentro da monarquia francesa, com o Estado da Razão. E pronto, gente. Tá formado os nossos reinos, né? E com isso, a gente, inclusive, vai ficar só com o tema mercantilismo para a aula que vem, né, que é da semana que vem, do dia 24, o mercantilismo, que é o trabalho que vocês estão fazendo agora. Então, vai ficar muito mais fácil falar de mercantilismo na aula que vem, já que vocês já estão fazendo o trabalho sobre mercantilismo. Dúvidas? Nós temos 5 minutos ainda de aula, né? Tem umas atividades para passar aqui, mas quero saber sobre a apostila 9, que é Estado absolutista, formação das monarquias. Alguém ficou com alguma dúvida? Pense na aula da semana passada e na aula de hoje, para você garantir que não ficou com dúvidas. Eu não paro quieto, vai me dando desespero de ficar sentado, vocês não têm ideia. Peraí, que agora eu já vejo o que vocês estão falando. Calma. Lembre que os microfones estão abertos. Dinastia de Borgonha. Onde você viu Dinastia de Borgonha, dona moça? É a Dinastia dos Bourbons. Bourbons, né? Então, a Dinastia dos Bourbons. Está na página 19? Lá de Borgonha. É do Fernando I, que morreu sem herdeiros. Tá? Achou? Fernando I morreu sem herdeiros, que era da Dinastia de Borgonha. E aí vai assumir o João de Assis em Portugal. Tamires com dúvida na parte da França. Beleza, então vamos para a França. França, o que você tem que lembrar? Hugo Capeto unificou o território francês. Quando, né, então vai depois do Hugo Capeto, vai vir os outros reis e tal, morre o Carlos IV sem herdeiros. Quando o Carlos IV morre sem herdeiros, há uma disputa do trono entre os nobres franceses e o rei Henrique III, que é o rei da Inglaterra, que era neto lá e que tinha sangue francês também. Nisso, os nobres franceses disputam, né, a dinastia dos Valois e a dinastia dos Capetos, disputam o trono. Enquanto eles disputam o trono, quem sobe ao trono é a dinastia dos Bourbons, com o Henrique IV, né, que é o Henrique de Navarra, o Henrique IV. E aí começa a dinastia dos Bourbons,
que vai estar na França até o século XVIII, quando a França sofre a Revolução Francesa do Napoleão Bonaparte, certo? Melhorou um pouco, Tamires? Tá. O que mais, gente? Deu uma luz. Eu dei a luz uma vez na vida só, já falei para você. Ai, ai, ai. Vamos lá, gente. O que mais? Tem 2 minutos para vocês falarem comigo. Aproveitem esses 2 minutos, porque eu sou especial. Em todos os sentidos. Tudo bem, graças a Deus. Hoje eu tô bem. Tá tudo em ordem. Tem dia que a gente tá mais tristinha, tem dia que a gente tá mais animadinho, mas estamos bem. O importante é estarmos aqui. Tem aquela música, né? Tem uma música da Rede Globo, final de ano, né? Que fala sobre isso, que é importante estarmos aqui. Nada mais a falar. Mercantilismo, então, aula que vem, ok? Não fiz slides sobre mercantilismo, a gente vai falar de mercantilismo só no Gogó com vocês. Se me der vontade, eu faço alguns slides. O que vai cair na prova, além das lágrimas e além do desespero, é essa apostila. Essa que a gente está trabalhando, tá bom? Isso que cai em prova. Não me lembro se eu coloquei questões de contra-reforma, mas essa é certeza. Mas se eu coloquei alguma de contra-reforma, eu coloquei assim uma questão só, daí não é muita coisa. Tá bom? Se nada mais tem a declarar, digo-lhes que estão libertos. Né? Estou alforriando vocês por essa semana. E na semana que vem vocês voltam a ser os meus escravinhos prediletos. Certo? Beijo. Tchau.